Amém. Pode sentar, pessoal, graça e paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos à casa de Deus. Algumas pessoas viraram turistas da igreja, irmãos. Tem uns que só vêm na Santa Ceia. Tem uns que o domingo para eles já não é mais prioridade para servir a Deus. E não é só aqui, não, em todos os lugares. Todos os lugares. Você pode conversar com todos os pastores, é a mesma coisa. Que isso sirva de lição para nós. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você pode fazer o que você quiser, mas vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. A igreja era para estar cheia, irmãos. Quem olha assim parece que a gente não tem membro. Mas é que o povo é negligente, preguiçoso. Não leva a sério as coisas de Deus. Depois querem cobrar as coisas de Deus, irmão. Chegam atrasados no culto. O louvor para eles é a mesma coisa de nada. O louvor é uma arma espiritual. Tem que vir. Acorda mais cedo. Na consulta ninguém chega atrasado, irmão. No trabalho tem horário para picar o cartão, mas na igreja. É verdade? Então, mostra aqui a minha indignação. Não é com vocês, não. É uma indignação geral. As pessoas que estão em casa ouvindo, e para todo mundo. Isso aqui é ensinamento. Então, chegue cedo, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, cantar os louvores, orar. Tem gente que não ora em casa e chega na igreja, chega atrasado no culto, depois que acabou tudo, já acabou o louvor, já acabou a oração. Aí ela fica de fora. Isso daí, irmão, é o pastor que ama. O pastor que não ama não está nem aí. Então a gente está sempre preocupado com a importância da unidade, a importância de estar na casa de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que é muito boa. Está no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que trouxe a tua Bíblia e vai acompanhar conosco, Hebreus 6. A partir do versículo de número 10. Hebreus 6, a partir do versículo de número 10. A Bíblia diz assim: porque Deus não é o que, gente? Injusto. Para quê? Para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda os servis. Esta carta é escrita aos Hebreus. O homem de Deus, ele estava dizendo o seguinte: Deus não é injusto para esquecer daquilo que vocês fizeram com amor aos santos. Deus, irmãos, ele tem memória. Por isso que lá em Malaquias, a Bíblia Sagrada diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. O justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. A Bíblia diz assim: há um memorial diante de Deus. Agora, esse memorial que tem diante de Deus é o memorial onde Ele não esquece de nós, do amor, do sacrifício, das lágrimas que Ele vê, que ninguém vê. Lembra que Ele disse para Ezequias, através do profeta: eu vi as tuas lágrimas. Deus vê o que ninguém vê. Às vezes as lágrimas para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para alguém,
As suas lágrimas, às vezes, não têm significado nenhum. Mas Deus, Ele sabe interpretar as lágrimas. E Ele honra. Como diz lá o capítulo 1 e 2 do livro de 1 Samuel, quando Ana, ela chega na casa de Deus amargurada, ela chora, e Deus vê as lágrimas dela. Então a Bíblia está nos ensinando aqui, muito importante, olha isso, né? Não porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Ele não esqueceu de nada do que você fez. Ele não esqueceu de nenhuma oração que você fez. Ele não esqueceu de nenhum arrependimento que você teve. Ele não esqueceu de nenhuma oferta que você fez. Não esqueceu de nenhum louvor que você adorou. Ele não esqueceu de nada que você fez no reino. Tudo, a Bíblia Sagrada está dizendo que Ele não é injusto. Ele é justo. E a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. Então, o que nós precisamos fazer? Se manter fiel diante desse Deus que é justo, Ele não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho, do amor, para com o seu nome, que para com o teu nome mostraste. Olha, o trabalho que você demonstrou com amor ao nome dele, Ele não vai esquecer. Tudo que foi feito no nome dele, em amor, irmão, Ele não esquece. Isso é para dar esperança para nós. Porque às vezes a gente olha e a gente fala assim, meu Deus. E a gente às vezes olha muitas coisas, às vezes o próprio cenário, a própria situação, e a gente diz, Deus, e aí? E Deus está falando ao nosso coração, filho, tudo que você fez por amor em meu nome, está garantido porque eu não esqueço. Quem entendeu isso? Então, tudo que você fez por amor em nome do Senhor, Ele não esquece, está na memória dEle. E Ele vai honrar você por tudo aquilo que está na memória dEle, até mesmo depois que você não estiver mais aqui. Porque nunca é só conosco, também é através de nós. Lembra? Quando Deus apareceu para Jacó, diz, eu sou o Deus de teu pai Abraão e do teu pai Isaque. Quando apareceu para José, apareceu assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, o que esses homens tinham feito lá no passado, estava refletindo até agora na descendência deles. Então hoje é um dia da bênção familiar. Você vai levar uma bênção para os seus filhos, uma bênção para os seus netos, uma bênção para a sua casa. Por quê? Porque Deus, Ele interpreta as lágrimas. Olha isso aqui, versículo 10, versículo 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o quê, gente? Até o fim. Então, ele diz o seguinte, olha, o Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e trabalho de amor e com o seu nome, com o qual vocês serviram os santos e ainda servis. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. As pessoas acham que a vida com Deus, ela é uma vida transitória. Elas acham que é o seguinte, elas podem, mas muitos acham o seguinte, depois eu volto para Jesus. Ainda dá tempo. Irmão, o diabo não tem dó. O diabo, tudo que ele está procurando é uma brecha. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo não tem dó de criancinha, não tem dó do nosso casamento bonito, ele não tem dó dos nossos filhos, não tem dó de nós, não tem dó das vovozinhas, ele vem para roubar, matar e destruir. E nós não podemos dar brecha. Por que não podemos dar brecha? Porque, pessoal, a nossa obra, a Bíblia diz aqui, ó, versículo 11, desejamos que cada um de vocês mostre o mesmo cuidado até o fim. Até o fim nós precisamos manter a nossa fidelidade continuada, o nosso temor. Poxa, hoje é dia de culto, vou chegar cedo, vou acordar mais cedo.
Ah, eu chego meia hora atrasado, então vou chegar meia hora, vou acordar meia hora antes. Porque eu quero ir para a igreja, chegar lá e pegar o começo do culto até o final, para não perder nenhum momento. Isso mostra que nós temos temor. E o homem de Deus disse que você mostre isso até o fim. A nossa fidelidade, ela precisa ser continuada. Eu não posso ser um guerreiro agora e não ser amanhã, irmãos. Eu não posso ser fiel agora e amanhã não ser fiel. É até o fim. Por quê? Porque depois vai chegar a vida eterna. Olha que interessante. Deus, ele lembra, como diz aqui o versículo 10, ele não é injusto para se esquecer. Então Deus, ele tem memória. Agora, olha que interessante, Deuteronômio 5. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 5 agora. Só que está em casa, compartilha a live, para abençoar outras pessoas também. Deuteronômio capítulo de número 5. Deuteronômio 5, versículo 15. Olha qual que é, o que Deus está dizendo. Vamos lá. Porque te lembrarás que fostes escravos ou servo na terra e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus ordenou que guardaste o dia de sábado, honrar o teu pai e a tua mãe, etc. Aí ele fala dos 10 mandamentos. Então, o Senhor Deus, ele falou assim, eu quero que vocês lembrem que vocês eram escravos lá no Egito. E que o Senhor teu Deus se tirou dali com mão forte. Ou seja, Deus não queria que o povo esquecesse daquilo que Deus havia feito. A maioria das pessoas que receberam milagres aqui no nosso ministério nem lembra que a gente existe. E outros nem lembram que Deus existe. Alguns lembram, graças a Deus. Alguns estão em outros lugares servindo a Deus. Mas outros não lembram nem que Deus existe. Então Deus está dizendo para o povo dele, vocês vão possuir a terra prometida, vocês vão tomar posse das bênçãos. Mas o versículo 15, vamos ler? Lembrarás que foste, porque te lembrarás que foste servo da terra. Deus estava dizendo, eu quero que vocês nunca esqueçam que vocês eram escravos e que eu tirei vocês da escravidão com mão forte. Deus está dizendo para o povo, eu não quero que vocês esqueçam da minha mão forte. A minha mão forte, o que a minha mão forte já fez por vocês, o que a minha mão forte fará por vocês. Deus quer que o povo tenha memória. Deus não quer que o povo se esqueça. Aquilo que nós aprendemos de Deus, Ele não quer que nós esqueçamos. Por que Ele não quer que você esqueça? Porque aquilo que você aprendeu de Deus são armas espirituais. Aquilo que você aprendeu de Deus é o que mantém a tua fé. Se você se esquecer daquilo que você aprendeu de Deus, você naufraga na fé. Como diz o apóstolo Paulo, muitos naufragaram na fé. E a fé, irmãos, ela tem inimigos. Desobediência é inimigo da fé. Medo é inimigo da fé. Desânimo é inimigo da fé. As pessoas dizem, eu estou desanimado. Isso é inimigo da fé, você tem que ter ânimo. Você tem que ter esperança. Ah, perdi a esperança. Tudo é inimigo da fé. Então, se você quiser viver por fé, você tem que vencer os inimigos da fé. A luta, ela é constante. Eu sei que é uma luta. Mas como pastor, eu tenho que chegar aqui e tenho que ensinar vocês aquilo que vocês precisam fazer para vencer os inimigos da fé. E que vocês continuem, como nós aprendemos, lutando até o fim. Tem pessoas que elas acham que relacionamento com Deus é igual namoro. Já viu aquelas pessoas que estão namorando, aí, e cadê o fulano? Ah, a gente deu um tempo. Quem lembra? Quem já viu isso? Ah, a gente deu um tempo. Irmão, não existe isso. Quem ama não tem tempo, não. Não tem esse negócio de dar um tempo, o marido dá um tempo para a esposa,
esposa dá um tempo para o marido. Não existe. Quem ama está junto todo dia, todo tempo. Como diz lá, quando casa, né? Na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. A vida espiritual é igual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, sei estar abatido e sei viver na abundância, porque para isso eu fui instruído. A vida espiritual é isso, tem o momento da abundância, tem o momento de estar abatido. Tem dia que a igreja está cheia, tem igreja que a igreja está vazia. O pastor tem que saber disso, porque faz parte. Tem dia, pessoal, você sabe, tem dia que você acorda animado, tem dia que você acorda, parece que o peso está tudo nas suas costas. Você não sabe o que fazer, mas você tem que continuar com a sua fidelidade continuada, porque Deus é justo, e Ele não vai esquecer daquilo que você fez por amor ao nome dEle, servindo aos santos e ainda os servis. Desejamos que você faça isso até o fim. E agora, aqui no versículo 15, Deus está dizendo, não lembra, porque te lembrarás. Olha o recado. Eu quero que vocês lembrem que vocês eram escravos na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com o braço estendido. Deus estava dizendo, eu quero que vocês tenham lembrança. Ou seja, eu não quero que vocês nunca mais esqueçam do que eu fiz na vida de vocês. As pessoas vêm para Deus, vai para a igreja, e depois elas esquecem que eles eram alcoólatras, viciados, que eles eram destruídos, que eles não tinham salvação, que eles não tinham entendimento, que eles iam para o inferno. Aí as pessoas esquecem depois que Jesus pagou o preço na cruz. Tem pessoas que esqueceram que o Calvário existe, irmãos. Tem pessoas que esqueceram que a cruz, daquilo que já foi feito na cruz. Mas por quê? Porque nem da Santa Ceia não participa mais. Porque na Santa Ceia é o dia do quê? É dia de lembrar do que foi feito na cruz. Por isso ele diz, vocês vão fazer isso em memória de mim. Deus, Ele quer que a gente se lembre daquilo que foi feito. O sair do Egito, a morte do primogênito, a proteção, a morte dos primogênitos dos egípcios, e a morte do primogênito do cordeiro, o sangue que foi colocado na cruz, nos batentes da representa o Calvário lá atrás. E Deus falou assim, eu quero que vocês não esqueçam disso. Aí a Santa Ceia, Ele diz, eu quero que vocês não se esqueçam do que foi feito na cruz. Deus não quer que você esqueça daquilo que Ele fez. Olha que interessante, mais um versículo aqui, Deuteronômio 8, vem comigo aqui, você está no 5, você vai 2 folhas para frente, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Vem comigo aqui. Versículo 14, desculpa. Vamos ler. Deus, Ele diz assim, o teu coração não pode, senão não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da onde? Da terra da casa da servidão. Então Deus, Ele tinha essa constância, Ele dizia para o povo, não esqueça daquilo que Deus fez. Não se esqueça que Ele estendeu a mão forte. Não se esqueça que se vocês estão na terra prometida, é por causa da mão forte de Deus. Irmão, tem coisa que nós só conseguimos ter e viver por causa da mão forte de Deus. Tem coisa que nós só conseguimos ter por causa da mão forte de Deus. Tem bênção que só aconteceu na minha vida e na sua vida por causa da mão forte de Deus. Senão não dava certo. É milagre. E de novo ele diz assim, versículo 14, lê comigo. Se não eleve o teu coração
e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por todo aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões na terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Deus estava dizendo: eu quero que vocês não esqueçam que eu tirei vocês e guiei vocês num deserto cheio de serpentes, um deserto cheio de escorpião, de um lugar que serpentes e que não tinha água, mas eu tirei vocês de lá e tirei água para vocês da pedra. Eu estava dizendo: não esqueçam de mim. Tem gente que, para esquecer de Deus, é só aparecer um copo de cerveja na frente, irmão. Tem gente que, para esquecer de Deus, é só aparecer um convite, uma proposta. Tem gente que, para esquecer de Deus, é só ela estar um pouquinho mais cansado. Nós estamos aqui tratando de vida cristã, irmãos. Nós estamos aqui na casa de Deus, hoje é o primeiro dia da semana. E Ele está dizendo: não se esqueça do que eu fiz por você. Deus, Ele está nesta manhã ensinando o nosso coração a ser grato por aquilo que Ele fez a nós. Gratidão. Ele quer que você lembre: eu estou aqui, mas eu me lembro que foi a mão forte de Deus. Olha o versículo de baixo: que no deserto também te sustentou. O 15, a Bíblia diz que ele guiou no deserto de serpentes, escorpiões e tirou água da rocha. Versículo 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para a fim de fazer o bem. Versículo 17, não digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza e a minha mão me adquiriram este poder. O 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Deus estava dando uma bronca no povo, ensinando: não diga que foi você, não diga que foi o teu braço, não diga que é porque você estudou, não diga que é porque você tem amigos, não diga que é porque você acordou cedo, não diga. Não, Deus está dizendo o seguinte, versículo 17, para que você não digas no teu coração: a minha força, a minha fortaleza e a minha mão me adquiriu este poder. Deus está dizendo: não foi você, fui eu. Tudo que você tem, você pensa que foi você, né, irmão? Foi Deus. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te abençoou. Foi Deus que te honrou. Porque é Ele que te dá poder, te dá sabedoria, faz conexão para poder te abençoar, te honrar, te prosperar. E vai ser assim até o último dia da tua vida. Por isso que você não pode esquecer dele. Por isso que o teu coração tem que ser grato. Deus está mostrando aqui para o povo: o seu coração precisa ser grato. Você era escravo no Egito. Eu te levei pelo deserto. Tinha serpentes, tinha escorpião. Era difícil, não tinha água. Mas eu te livrei da serpente, te livrei do escorpião. Eu te colocava uma coluna de nuvem de dia, para o calor não te destruir. Eu colocava uma coluna de fogo à noite para te aquecer. O anjo tinha ido na frente. Não tinha água, eu te dava água. Outro dia vocês pediram carne, eu te dei carne. Eu quero que vocês não se esqueçam de mim. E não diga: foi meu braço. Ah, se eu não se esforçasse. Ah, se eu não acordasse cedo. Tudo bem, irmão, tudo isso faz parte. Agora, se não fosse Deus, você não tinha nem levantado da cama. Se não fosse Deus, você não tinha saúde para trabalhar. Se não fosse Deus, você não teria conseguido o que você conseguiu. Então seja grato. Gratidão. A palavra é gratidão. A palavra é: eu me lembro do Senhor com amor, e Ele não é injusto para esquecer de tudo aquilo que eu fiz com amor.
E Ele quer que a gente faça isso até o fim. Amém? 1 Crônicas 1,16. Aliás, 1 Crônicas 16. Vamos ler aqui algo que vai nos ajudar a entender. 1 Crônicas 16, versículo 11. Crônicas 16, 11. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a face. De que forma, gente? Continuamente. Está vendo? Continuado. Por isso ele disse que vocês continuem fazendo até o fim. É continuada. Fidelidade continuada. Fé continuada. Temor continuado. Vida cristã continuada. Até o fim. Até o dia que Jesus ele vier nos buscar e a gente possa dizer como Jesus disse: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Amém, gente? Tem gente que vai poder dizer isso: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Uma vez eu estava acompanhando uma senhora. Eu ia toda semana na casa dela. Ela estava doente, ela tinha recebido um diagnóstico de câncer, no fígado, que é a cirrose. A cirrose é causada por quê, pessoal? Quem sabe aí? O que causa cirrose? Bebida. O que mais? Remédio em excesso. O que mais? Açúcar em excesso. O que mais? Gordura em excesso. Não é só álcool, tá, gente? Por isso que tem que fazer exercício físico para limpar o fígado, triglicérides controlado. Exercício físico é remédio. Ah, pastor, eu bebo suco natural todo dia de manhã. Veneno. Quem toma excesso de suco natural todo dia. Ah, mas é natural, é. Mas o suco nada mais é do que o lixo da fruta. Quem sabia disso? É a ciência, irmão, quem diz. E tem gente que teve cirrose por tomar suco todo dia. Pode tomar, mas não em excesso. Fazer exercício para queimar. Porque quando a pessoa é sedentária, fica tudo grudado lá, irmão. É matemática, né? Entrou 2.000 calorias, saiu só 1.000. 1.000 ficou lá. Essas 1.000 precisam ser queimadas. E eu visitava essa senhora e só um milagre para tirar ela de lá. E a gente estava orando por ela, ia lá toda semana. Ela estava... Porque quando a pessoa tem a cirrose hepática, ela também tem ascite. O que é ascite? A barriga d'água. Quem já viu? A pessoa fica com a barriga d'água, fica aquela barriga grande, e aí é difícil de respirar, tem que dormir em 45 graus, tem que usar os catéteres de oxigênio, tem que usar tudo isso para poder minimizar um pouco o sintoma. E uma vez por semana, 2 a cada 15 dias no máximo, tem que ir lá no hospital socar uma agulha desse tamanho na barriga e fazer a punção. Pensa no negócio sofrido. E toda semana eu ia lá ministrar esta mulher, ia lá ministrar a Santa Ceia. Irmão, eu fiz tanta coisa que só Deus viu. Só Deus viu. Ele vai me honrar por tudo isso, porque Ele é justo. E nós acabamos de ler. E vai honrar você também. Tudo aquilo que você fez que ninguém viu, mas Deus viu. A sua fidelidade, o seu amor para servir aos santos e ainda servis. Isso é contínuo. Até onde? Até o fim. Deus não é injusto para esquecer, não. Ele lembra. Irmãos, está na memória de Deus. Qualquer hora dessa vai chegar um milagre para a nossa vida. Porque Ele sabe, Ele viu. E aí eu disse para ela, nós vamos orar para Deus te curar. Mas se Ele não te curar, não tem problema. Porque Ele não é obrigado a te curar. Ele não é o nosso empregado. Agora, parece algo
que a gente estava assim descrendo, não é, irmão, é verdade. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence a Deus. O que a gente tem que fazer? Clamar. A nossa parte é clamar. Ele diz, responder-te-ei. Ele pode responder da maneira que ele quiser. E eu disse para ela, se a senhora perceber que Deus está te levando, diga para ele, Pai, a ti entrego o meu espírito. Agradeça por todo o tempo que ele permitiu você viver. Ah, pastor, mas eu estou doente, não tem problema. Não tema aquele que mata o corpo. Tema aquele que tem o poder de lançar a tua alma no inferno. Tem que ter temor a Deus. E a gente ministrou aquela família, ministramos ali. Pensa num cenário triste, irmão. E a gente tem que entrar naquele ambiente, levar uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Tem gente que acha que é fácil fazer isso daqui. Isso aqui dedica. Nós dedicamos tempo, dedicamos hora para preparar uma mensagem, para cuidar de você, da sua família, da igreja, dos irmãos que estão aqui, os irmãos que virão à noite, os irmãos que estão em casa, as pessoas que vão ouvir depois. Depois você pode ver o algoritmo aqui das mensagens, irmão. São milhares de pessoas que assistem. Isso aqui tem impacto na vida das pessoas. A tecnologia é uma necessidade hoje da igreja para alcançar pessoas. Mas o culto online não substitui o culto na igreja. O culto online é para você que está viajando. Está ali o irmão Gracília e a irmã Eva, que sempre vai viajar no Piauí, né? É Piauí, né? Longe. Se eles não podem estar aqui ou ir congregar numa igreja com a irmã, eles podem assistir o culto, né? Está no celular. Olha, agora está no culto, vamos ir, nosso pastor pregar. É uma forma da gente estar próximo. Então, isso é muito importante. Então, olha que palavra que Deus está dizendo para o povo dele aqui. Buscai de forma contínua. Então é contínuo, oração contínua, jejum, a gente contínua. Entendeu? Chorar na presença de Deus de forma contínua. Ou seja, a gente tem que sempre estar chorando, Deus. E quando eu falo contínuo, não é sem parar, né, irmão? É sempre. Amanhã, depois da manhã. É depois. Ah, pastor, sou fiel a Deus só esse mês. Não, irmão, fidelidade contínua. Tem mês aqui na igreja que é uma benção, irmão. Porque o pessoal é fiel. Tem mês que eles resolvem não ser fiel. É uma luta. Aí acumula a despesa do outro mês. Aí quando chega uma bênção na igreja, uma oferta maior, um dízimo maior, a gente tem que pagar a despesa do mês passado ainda, e sobra pouquinho. Aí continua de novo, sempre é uma luta. Então, o conselho de Deus aqui para a gente, no versículo 11, buscai com força, olha aqui, com toda a sua força, buscai a face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez e de seus prodígios e o juízo da sua boca. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então nós precisamos lembrar das maravilhas que Deus fez. Então você percebeu que o culto hoje está? Lembra de Deus porque lembra de você. Lembra de Deus porque Ele lembra daquilo que foi feito, que você fez com amor. Lembra das maravilhas? Lembra que você era escravo no Egito? Busca continuamente e lembre das maravilhas dele. Lembra da cruz. Lembra do que foi feito por você. Lembra das orações que você fez, que ele lembra. Agora, para a gente fechar, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Está passando um monte de Fiat, esse Fiatinho 147. Passou uns 15 já. Que da hora. Tem contra, né? Apocalipse 3.
Olha o que diz aqui. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras e que tens nome de que vives e está morto. Primeiro, Deus mandou para o anjo da igreja o recado. Quem que era o anjo da igreja? O pastor daquela igreja. Então Deus falou assim: eu estou falando com o anjo da igreja que está em Sardes. Isso. Por quê? O anjo estava recebendo a orientação para instruir a igreja. Era uma instrução divina. E a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja que escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quanto Espírito Deus tem, gente? 7. E as 7 estrelas. Olha o que ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Olha para mim. Está tudo lá na memória, irmão. Ele conhece as tuas obras. Ele conhece tudo. O que se passa no nosso coração. Ele conhece tudo o que nós fazemos e o que nós fizemos. Ele, diante de Deus não tem como se esconder. Ele conhece as nossas obras. Vai ter uma recompensa, irmão, porque ele tem visto amor, temor. Vamos lembrar de Hebreus 6. Ele não é injusto para esquecer do que vocês fizeram. Vai ter colheita, irmãos. Vai ter colheita. Agora, entenda que nós estamos falando hoje de lembrar. Ele pede para a gente lembrar das maravilhas, lembrar que ele tirou o povo do Egito. Ele diz: lembra que vocês eram escravos. E ele está dizendo aqui: lembre das maravilhas. Lembra de que eu sustentei vocês no deserto. Uma palavra para o povo de Deus. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 22, versículo 2. Ele fala: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, era uma palavra de arrependimento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de edificação daquela igreja. E Deus não estava dando uma palavra nova. Deus estava dizendo, versículo 3, lê comigo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, para aquela igreja ser uma bênção, para aquela igreja ter as suas obras aperfeiçoadas, eles só precisavam colocar em prática o que eles tinham ouvido e recebido. Então, irmãos, não falta palavra, não falta ensinamento. Para esta igreja não falta ensinamento, não falta a palavra de Deus, vocês sabem disso. Mas falta as pessoas colocarem em prática o que elas aprenderam. Se nós colocarmos em prática, essa igreja aqui de Sardes, ela tinha aqui, como diz, eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas está morto. Era só de aparência. Só tinha nome de vivo, mas era uma igreja que estava morta. E por que eles estavam mortos? Deus falou assim: seja vigilante. Ou seja, vocês não podem só ter aparência, vocês têm que ser vivo. Ele diz: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as vossas obras perfeitas diante de Deus. O versículo de número 3, lê comigo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. Aí Deus falou o seguinte: quer ser uma bênção? Coloca em prática o que vocês receberam e ouviram. Está entendendo? Ou seja, esta era uma igreja que eles tinham a palavra, mas eles não estavam colocando em prática. E Deus falou: só tem uma coisa que pode salvar vocês: vocês lembrarem daquilo que vocês receberam e ouviram.
É isso que as pessoas precisam fazer, irmão. Despertar e colocar em prática aquilo que eles têm recebido de Deus e ouvido de Deus. Olha, eles já tinham aprendido. Tanto é que o versículo 3 começa, lembra-te. Eles só precisavam usar a memória. Eles só precisavam lembrar daquilo que Deus tinha feito, para que eles pudessem ser uma igreja abençoada. E nós também. Nós só precisamos lembrar daquilo que Deus fez e colocar em prática. Então, aquilo que nós temos recebido e ouvido. Lembra daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês ouviram? Ah, eu lembrei, então vou colocar em prática. Coloque em prática o que você sabe sobre arrependimento. Coloque em prática o que vocês sabem sobre temor. Coloque em prática o que vocês sabem sobre honra. Coloque em prática o que vocês sabem sobre honrar a Deus. Coloque em prática o que vocês sabem sobre oferta, sobre o dízimo. Coloque em prática o que vocês sabem sobre amar o próximo. Coloque em prática o que vocês sabem sobre honrar o sacerdote. Coloque em prática. Porque eles estavam em desvantagem, não é porque eles não tinham a palavra, é porque eles tinham se esquecido. Por isso que a palavra hoje foi: lembra que vocês eram escravos no Egito, que eu tirei com mão forte. Deus, Ele quer que você tenha lembrança, Ele quer que você lembre do que Ele fez, Ele quer que você esteja atento às coisas que Ele fez por você. Ele quer que você lembre daquilo que Ele fez no Calvário. Ele quer daquilo que você lembre das mensagens que você aprendeu a respeito do casamento, a respeito do marido, a respeito do amor, a respeito do temor, a respeito de fidelidade, a respeito de perseverança, a respeito de resiliência. Está tudo dentro de nós, irmão. A maioria de nós aqui sabemos o que temos que fazer. E colocar em prática é isso que vai nos edificar. Então a palavra de Deus hoje é: Ele não vai esquecer de você, mas você também não pode se esquecer dele. Ele não é injusto para esquecer a sua obra, mas também você não pode se esquecer que foi Ele que fez. Diga a glória a Deus. Então, esta palavra era uma palavra que ia salvar a vida deles. Mas qual a palavra que ia salvar a vida deles? As palavras que eles já tinham ouvido e recebido. A igreja de Sardes não estava recebendo uma palavra nova. Elas estavam recebendo uma reciclagem das palavras que eles já tinham sobre a vida deles. Então esse culto é um culto que Deus veio nos abençoar com esta palavra de reciclagem. Diga glória a Deus. Muito bem, fechem a sua Bíblia e vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado por esta palavra que tanto nos edificou. Hoje o Senhor não veio trazer uma palavra nova para a igreja de Sardes. O Senhor veio fazer com que eles lembrassem daquilo que eles já tinham ouvido e recebido. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer a tua obra. Abençoa o culto que nós teremos à noite. Que as pessoas que não vieram agora pela manhã, que eles possam vir à noite. E outros foram viajar nesse feriado, que o Senhor possa guardá-los na entrada e na saída. Livra do mal, em nome de Jesus, e abençoa ricamente, poderosamente. Desperta o temor do teu povo, que nós sejamos uma igreja com temor, que nós possamos chegar antes de começar o culto, para nós pegarmos o culto do começo ao fim, recebermos a tua palavra para que possamos te adorar e oferecer ao Senhor a nossa adoração, oferecer ao Senhor a nossa oração, a oração que é tão importante para a gente começar o nosso culto, repreendendo os ataques do diabo, repreendendo aquilo que o diabo tem oferecido para o teu povo, que são uma vida de derrota, de fracasso, e ele faz as suas propostas. Nós somos de Deus, e nós pedimos a bênção
do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja, que os nossos cultos sejam cada vez mais gostoso de participar, de ouvir a Tua palavra, que nós possamos ter alegria em poder vir ouvir a Tua palavra. Nós não estamos aqui, meu Deus, por causa de nós estamos aqui por causa do Senhor, meu Deus, e o Senhor está aqui por causa de nós, porque a vida espiritual é uma vida de reciprocidade. Nós estamos aqui por causa do Senhor, e o Senhor está aqui por causa de nós, porque a Tua palavra diz assim, que quando nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor disse, eu estarei no meio de vós, e o Senhor prometeu isso, meu Deus, o Senhor diz, que estaria conosco, e esta é a razão pelo qual nós estamos aqui. O Senhor está no nosso meio. Abençoa o nosso culto, Senhor, abençoa em nome de Jesus a nossa igreja, abençoa em nome de Jesus os nossos filhos, o nosso cônjuge, supra a nossa necessidade, todas elas, nenhuma unha vai ficar para trás, tudo será suprido em nome de Jesus, porque o Teu nome é glorificado. Quebra os corações, meu Deus, de pedra, corações, meu Deus, que têm servido a Mamon, que tem dificuldade de semear na Tua casa, semear no Teu reino, que o Senhor possa quebrar esse espírito em nome de Jesus. Envia o crescimento, que a Tua palavra diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Nós queremos o crescimento que o Senhor dá para a Tua igreja, nós queremos o crescimento que o Senhor dá para a Tua igreja, meu Deus, e o que nós temos aqui para entregar é a Tua palavra. O que nós temos para entregar é a bênção familiar, é a bênção, meu Deus, para o marido, para a esposa. Ore pela sua esposa em nome de Jesus, ore por ela, vai lá, Nilton, vai lá com a sua esposa lá, em nome de Jesus, abraça a tua esposa aí, meu irmão, em nome de Jesus, ore por ela, ore por ele, meu irmão, abraça a tua esposa aí, ore por ela, em nome de Jesus, ore por o teu marido, abençoe em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de bênção para a sua família, que esse dia seja um dia de bênção para sua casa, que esse dia seja um dia de bênção para sua família, que haja uma restauração na sua casa, que Deus possa se manifestar de uma forma extraordinária, que as necessidades sejam supridas. Hoje é o dia da bênção familiar aqui neste lugar, meu Deus, a noite não será diferente, as pessoas virão para esta bênção familiar, que a bênção que nós estamos buscando aqui nesta manhã, seja a bênção para os filhos, a bênção para o genro, para a nora, a bênção para os netos, que esta bênção possa abrir portas, curar pessoas, restaurar famílias, quebrar todo jugo. Bendito seja o Teu nome. Eu abençoo os meus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que eles recebam a graça abundante, em o nome de Jesus, que eles recebam os milagres, que eles sejam bênção na escola, que eles sejam bênção, meu Deus, em tudo que eles fazem, que eles sejam, meu Deus, que na escola, que eles sejam abençoados, que eles tenham saúde, que eles fiquem livres dos ataques malignos. Diabo, não toque nos nossos filhos, eles não te pertencem, eles fazem parte do crescimento do reino, eles fazem parte do crescimento da igreja, eles fazem parte da nova geração, e nós estamos no altar, porque do altar eles vão fazer colheita, do altar eles vão viver, porque Deus disse, não é o teu braço, não é a tua força, eu quero que você se lembre que foi a minha mão, que foi o braço forte. Em nome de Jesus eu abençoo, meu Deus, os meus filhos, nenhum ataque do diabo vai tocar neles, nenhum ataque do diabo vai tocar nesta família, meu Deus, abençoe todos no nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, e que a bênção familiar. Sim, Senhor Jesus, abençoa cada família que está nesse culto hoje, Pai. Eu sei que muitos não vieram hoje porque teve motivo, outros porque foi o cansaço, porque foi o desânimo. As pessoas não estão ouvindo, Jesus, o que o Teu Espírito diz à igreja. As pessoas, Pai, não estão tendo sabedoria para entender o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, Pai. Mas eu sei que as pessoas que estão aqui, Pai, que vieram esta manhã para Te adorar, para Te glorificar, abençoa os filhos, a família, a casa, Senhor.
Dê direção para cada um deles, Pai. Abre portas na vida de cada um que está aqui. E que abençoe o filho, os netos, abençoe a casa, a família, que haja prosperidade, que haja paz dentro dessa família, Senhor. E nós estamos nesta manhã para te agradecer, estamos nesta manhã para te glorificar, porque sei que o Senhor é tudo na nossa vida, não há outro Deus, há somente um Deus, que é o Senhor Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor, que foi abençoado, que foi um culto que o Senhor falou com a sua igreja, e glorificou esse povo e honrou esse povo mais uma vez, e que as pessoas possam entender e ouvir o teu Espírito, Pai, que sempre está falando para as pessoas se apegarem ao Senhor, porque os dias vão ficar difíceis e o dia mau chega para todo mundo. O dia bom, o dia mau chega também, e as pessoas têm que estar preparadas para estar na sua presença. Obrigada, Senhor. Amém. Te amo. I love you so much. Fala para essa mulher aí que você ama ela. Fala aí, irmão Gracílio. Fala aí para sua esposa aí. Fala aí, irmã Eva. Fala aí, Nilton. Fala aí para eu te amo. Amém, gente. Já falou aí, irmão? Fala aí, irmão. Não, fala para essa mulher que você ama ela. Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu te amo. De vez em quando ela fala, será? É. Muito bem. Irmãos, esta é a palavra que Deus nos entregou hoje. Eu estou impactado com esta palavra aqui, irmão. Eu vou ler de novo porque é muito forte. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Diga, tudo que eu fiz em amor não é esquecido por Deus. Tudo que eu fiz em amor está na memória dele. Diga, vai ter colheita. Amém? Glória a Deus. Domingo que vem, aqui na igreja, nós vamos fazer aqui, é domingo mesmo, né? Dia 26, né? Hoje é dia 19. Que dia é hoje? Amanhã é 20, então dia 26, que é domingo que vem, é isso mesmo, né? Nós vamos estar aqui na nossa igreja, nós vamos fazer o dia da semeadura. O pessoal que está em casa pode participar também. O que é a semeadura? A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Aqui em Gálatas 6, a Bíblia declara o seguinte, irmãos. Versículo a Bíblia diz assim, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Irmão, isso aqui eu falo com a minha esposa sempre. Todas as vezes que eu preciso de recurso, sabe o que eu faço? Eu semeio. Essa semana uma família passando necessidade nos procurou. Porque a igreja é um pronto-socorro para eles, irmãos. O celular do pastor é um pronto-socorro para muitas pessoas, vocês nem sabem disso. E eu pedi que as pessoas que pudessem fazer uma ajuda, e algumas pessoas ajudaram. Na verdade, só 3 pessoas ajudaram. Mas essa ajuda foi muito importante, porque eu juntei lá com o que eu tinha, e nós abençoamos uma família. Semeamos na vida dela. E até disse para minha esposa, nós estamos numa situação que se a gente fosse ver, a gente não podia fazer isso aí.
Mas a gente precisa semear aonde Deus manda semear. E quando eu acordei, já tinha uma bênção lá na minha conta, irmão. Eu não pedi para Deus mandar isso aí para mim. Eu só semeei. Você está entendendo, não? Eu faço colheita toda semana, irmão. É porque eu também semeio. Então, domingo que vem será o dia da semeadura. E a Bíblia diz assim: o que o homem de Deus não se zomba, e tudo que o homem planta, ele também colhe. O que semeia na sua carne, ceifará na carne a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. É o versículo que lemos hoje, ministro. O que nós lemos lá? Que Deus, ele não é injusto para esquecer da sua obra. Olha o que a Bíblia diz, que a gente às vezes fala: poxa, parece que Deus se esqueceu de mim. Hoje você ouviu que ele não é injusto para esquecer da sua obra. Diga com voz alta: ele não é injusto para esquecer da minha obra. E aqui ele está dizendo no versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem. Aí você fala às vezes: meu Deus, por que tanto isso? Porque eu? É porque Deus, ele só pode contar com os fiéis, irmão. Por que ele tem abençoado muitas pessoas? Porque ele sabe que o dia que ele precisar, ele tem. Por isso que ele abençoa os fiéis. A Bíblia diz que ele procura os fiéis da terra para que estejam com ele. Porque o dia que ele precisar, o fiel está lá, está aqui. Eu pergunto para você: você tem R$1 milhão, aí você vai deixar com alguém. Quando você volta lá, só tem 500 mil. Ele foi fiel? Você vai voltar a dar R$1 milhão para ele guardar para você? Sim ou não? Não. Agora, se você deixa R$1 milhão, daqui um ano você volta, você precisa, quando você precisar, você vai lá buscar R$1 milhão, e você volta lá, conta, tem R$1 milhão. Você volta a dar R$1 milhão para esse cara, para cuidar de você? Sim. Por quê? Ele foi fiel. Então, irmãos, fidelidade é isso. Deus, ele deposita em você, mas o dia que ele precisar, ele quer contar com você. Então, talvez você está cansado pastor, estou cansado. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu vou ler de novo. Não nos cansemos de fazer o bem. Cansa não, ministro. Cansa não, ministro. Cansa não, irmã Tamico. Continua fazendo uns bolos para nós aí. Não canse não. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Diga: tem um tempo para a colheita. Então nós vamos fazer isso. Domingo que vem vai ser o dia da semeadura. Você vê que a igreja de Apocalipse, ela não precisava receber uma nova palavra, né, ministro? Ela precisava fazer o quê? Lembrar daquilo que eles tinham ouvido e recebido. Eles iam perder a bênção, não é porque eles não tinham a palavra. Eles iam perder a bênção é porque eles não estavam praticando o que eles tinham recebido. Então, como aqui na igreja nós temos aprendido que oferta é tão importante quanto a oração, nós separamos o último domingo do mês, para a gente semear. Em quem eu vou semear? Você vai semear na tua vida. Você vai semear na tua vida. Você vai ofertar por você. Então, domingo que vem vai ser o dia da semeadura. É por isso que eu quero que você traga o teu nome e aquilo pelo qual você quer semear. Isso que está aí no envelope aí, esse envelopinho branco, a parte branca, você vai colocar. O pessoal que está em casa pode fazer isso também.
enviar a tua oferta através do Pix. Lá em Atos capítulo 10, versículo 1 adiante, a Bíblia conta a história que o anjo disse para Cornélio que as orações dele e as ofertas dele subiram para o mesmo lugar. Então, que você possa fazer essa semeadura, não é por causa das necessidades da igreja, não. Porque a Bíblia é clara, não é nem por tristeza e nem por necessidade, é com alegria. Amém? Você que está em casa, que Deus possa te abençoar, guardar o teu coração, em nome de Jesus. Compartilhe esta live, que vai abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe no nome de Jesus.